Existe vida após a morte? Bom, para nós que acreditamos na existência dos espíritos, sim, existe. Mas e a ciência? O que diz? Bom, nesse vídeo, além de saber o que diz a ciência sobre a vida após a morte, você vai conhecer também relatos que, no mínimo, te farão questionar a sua crença. Olá, eu sou Juliano, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações e deixe aquele likezinho que isso ajuda muito o canal a ter relevância dentro da plataforma. Bom, é importante reforçar antes de mais nada que o que eu vou mostrar nesse vídeo é um trabalho feito por pesquisadores embasados em rigorosos testes científicos e não por afirmações espíritas. Vamos ver o que a ciência diz. Outra informação que talvez você não saiba, mas que é muito importante ser dito, é que já fazem aproximadamente 150 anos que cientistas estudam os fenômenos de vida após a morte. Assim explica o professor de psiquiatria Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um dos autores do livro Ciência da Vida Após a Morte. E o que é o livro Ciência da Vida Após a Morte? Bom, é o livro que contém a revisão de pesquisas feitas por cientistas do mundo todo, repetindo, do mundo todo sobre evidências de vida após a morte. E os resultados dessas pesquisas, apesar de sugestivos, apontam que sim, a consciência vai além da morte do cérebro. Ou seja, o cérebro morre, mas a consciência continua viva, independente da matéria. Segundo o professor Alexander explica, para cada evidência há casos que foram analisados e publicados em revistas científicas, no intuito de tentar entender por que acontecem. Isso não quer dizer que você vai aceitar qualquer coisa, mas ter a mente aberta para poder estudar os fenômenos e ver as evidências. O que eles fazem é convidar as pessoas a conhecerem as evidências para formarem a sua própria opinião. Uma opinião bem embasada e sem preconceitos, nem a favor e nem contra. Segundo ele, há 4 tipos de evidências ou fenômenos estudados pelos cientistas. Eles são a experiência de quase morte, as famosas EQMs, experiências mediúnicas, memórias de vidas passadas e aparições. Vamos começar falando sobre as experiências de quase morte. Segundo o professor Alexander, um dos casos clássicos de experiências de quase morte foi publicado na revista The Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo. No artigo, um cardiologista holandês relata um estudo que fez ao seguir pacientes que tiveram parada cardíaca. Ele descreve o caso de um paciente que já havia chegado ao hospital praticamente morto. Os médicos estavam quase desistindo de reanimá-lo quando seu coração voltou a pulsar. O paciente ainda ficou um tempo em coma após a reanimação. E quando ele saiu do coma e foi para o quarto, ele vê o enfermeiro e fala: "Você sabe onde está a minha dentadura?" O enfermeiro olha assustado e o paciente descreve o dia em que ele teve a parada cardíaca e viu o enfermeiro colocando a dentadura dentro de um potinho na segunda gaveta de um armário. Quando eles procuraram, ela realmente estava lá. Mas como ele sabia? Se ele já havia chegado no hospital praticamente morto. Bom, Alexander explica que nesse caso há a possibilidade do paciente ter fantasiado, mas que isso é pouco provável, dada a riqueza dos detalhes narrada por ele. Outra possibilidade é de que a própria consciência pode continuar existindo mesmo se o cérebro não está mais funcionando, ou seja, mesmo em morte cerebral. Bom, vamos falar agora sobre as experiências mediúnicas. Como nos informa o dicionário, mediúnico é descrito como algo próprio dos médiuns, das pessoas que, de acordo com algumas crenças religiosas, têm a capacidade de se comunicar com os espíritos. Um exemplo de experiência mediúnica estudada pelos cientistas foi publicado em um artigo em 2022. O professor Alexander foi um dos que analisaram o caso. Nesse caso, os cientistas falaram com uma família em que o filho havia morrido de câncer aos 11 anos. Procuraram um médium de outra cidade para que ele fizesse contato entre os familiares e o menino. Fizeram uma pesquisa controlada, filmaram tudo o que estava acontecendo. Alexander lembra que enquanto o médium supostamente fazia contato com o menino e escrevia a carta reproduzindo as falas dele, a criança fez uma piada com uma senha de internet da família, uma informação que não teria
como ter sido acessada pelo médium, já que os pesquisadores monitoravam o contato o tempo inteiro do médium com os familiares. Intrigante, não é mesmo? Vamos agora para os casos de memórias de vidas passadas. O professor diz que há relatos comuns, na maioria de crianças de 2 a 4 anos, que estão aprendendo a falar e que começam a descrever o que faziam em uma vida passada. Segundo ele, há mais de 3.000 casos desses relatos na literatura internacional. Um deles foi o caso de uma criança do Sri Lanka. Alexander explica que uma menina de 3 anos do país asiático estava vendo televisão quando passam imagens de um templo famoso do país. Então ela começa a falar que já morou naquela região, atrás de um rio que ficava atrás daquele templo e que fazia incenso. A menina falou ainda que andava de bicicleta e que um carro grande havia passado por cima dela. Achando estranho, a família decidiu investigar. Foi quando descobriram que, de fato, anos atrás havia uma loja de incenso atrás do templo e que um dos funcionários que fazia entregas de bicicleta havia morrido atropelado por um caminhão. E aí, o que você acha? Agora vamos para o quarto tipo de evidências estudados pelos cientistas, que são as aparições. Bom, nós sabemos o que são aparições, mas Alexander explica que casos de aparições ocorrem quando uma pessoa que já morreu aparece para alguém que está vivo. Um caso estudado academicamente é de um senhor dos Estados Unidos que havia deserdado 2 filhos em um testamento, mas tempos depois mudou de ideia e decidiu fazer uma nova repartição. A nova versão do testamento, no entanto, ficou guardada e não deu tempo de registrar no cartório antes do falecimento do homem. Alguns anos depois da morte, ele aparece para um dos filhos e avisa que o testamento está no bolso de seu sobretudo. O filho, assustado, decide procurar o sobretudo e lá encontra o bilhete falando que o testamento estava em uma Bíblia antiga do falecido. Então procuraram a Bíblia e, realmente, na Bíblia eles encontraram o testamento. O caso foi levado à justiça norte-americana e 10 testemunhas confirmaram que a caligrafia realmente era do homem falecido. Bom, voltando a falar sobre as pesquisas no modo geral, o professor Alexander explica que nas pesquisas, cientistas e filósofos de todo o mundo tentam investigar um problema ainda sem solução, chamado de problema mente-cérebro. Nele, a grande questão é: se o cérebro produz a mente e quando o cérebro morre, a mente acaba? Ou se o cérebro seria apenas um instrumento para a manifestação da mente? Complicado, né? Mas dando um exemplo bem simples, podemos citar as chamadas de vídeos feitas pelo celular. Você está me vendo na tela, mas eu não estou dentro do celular. Se você estragar a tela, você não vai me ver, mas você não está me destruindo. É mais ou menos essa a ideia do cérebro e da mente. O professor explica ainda que há uma ideia equivocada das pessoas de que a ciência já teria provado que o cérebro gera a mente. Mas, na verdade, não. Essa é uma questão em aberto na ciência. Ou seja, a ciência ainda não conseguiu provar que não existe vida após a morte. E você, o que acha? Deixa nos comentários. Todos os casos que eu citei no vídeo foram estudados academicamente por cientistas e estão no livro Ciência da Vida Após a Morte. Nele, o objetivo principal é apresentar para as pessoas o que já existe de estudo sobre o tema, com argumentos e explicações possíveis para os fenômenos. Então, se você quiser conhecer... Bom, gente, o vídeo de hoje era esse. Agradeço a sua presença até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim estiver nos planos.